e nós estamos focando na vida de Jesus, aquilo que ele viveu nas suas últimas 24 horas. Na primeira semana, nós vimos Jesus ensinando sobre o seu amor ilimitado, um amor evidenciado durante todo o seu ministério, mas que ele trouxe à tona aos seus apóstolos, estando com eles no cenáculo, local de reunião, em sua última Páscoa, cearam juntos, e ali Jesus falou o exemplo do serviço. Logo em seguida, ele ensinou sobre perdoar, e por fim, dando o próprio exemplo com a própria vida. Jesus os amou até o fim, esse amor ilimitado. Logo em seguida, no outro momento das últimas 24 horas de Jesus, que foi falado aqui na mensagem anterior a essa, Jesus ensina diante do sofrimento, ele ensina a sofrer com sabedoria, como deveria sofrer. Estando no Getsemane, sofrendo ali as dores de saber que se aproximava o momento do sacrifício, o momento onde a cruz seria o coroamento do seu ministério. Contudo, ele sabia o quão dolorosa ela seria um drama em sua vida, mas naquele exato momento, Jesus nos ensina que nós precisamos sofrer aos pés do Senhor, aos pés do nosso Deus. Nós precisamos mesmo, vulneráveis, contar com pessoas, e é isso ele fez, ou tentou fazer, quando chamou 3 dos seus apóstolos, seus mais próximos amigos, para orar com ele. E por fim, Jesus ensinou que nós precisamos sofrer, crendo que tudo está no controle das mãos de Deus. E hoje nós veremos Jesus como o autor da reconciliação. Otimizar significa tornar útil, ótimo, aquilo que você planejou, aquilo que você visualiza como metas a serem alcançadas. Jesus otimizou a sua vida. O que é isso? Ele não desperdiçou nenhuma oportunidade. Antes de qualquer coisa, ele procurou cumprir toda a agenda do céu. E a agenda do céu levava-o a viver 40 dias no deserto em jejum. A agenda do céu também o levava a curar pessoas e ali se alegrar com a cura dos outros. A agenda do céu o levou a ressuscitar mortos. No primeiro momento, chorar ao ver duas irmãs do seu melhor amigo Lázaro chorando porque ele estava morto, mas ao mesmo tempo viver a alegria de depois do terceiro dia de estando morto, Lázaro sai com vida, e ali ele se alegra. Mas Jesus sabia que também o coroamento da agenda do céu seria o seu sacrifício na cruz. E ele vive tudo isso, ele procura de forma eficaz cumprir todo o projeto de Deus para a sua vida. Foi um drama sim, o que ele viveu. E a história nos faz lembrarmos, nos faz tomarmos conhecimento de várias tragédias que ocorreram. Das 2 grandes guerras mundiais. Dos tsunamis que vieram com um poder devastador, destruindo cidades. No Nepal, recentemente, vários terremotos estão trazendo destruição àquele povo. Existe um amigo próximo do nosso pastor, Zé Marcelo, que pediu oração e mandou algumas imagens. E ele enviou para mim pelo WhatsApp, e é coisa assim de você não acreditar a força dos terremotos, destruindo literalmente casas, destruindo toda uma vizinhança, famílias e vários cristãos, literalmente sem teto para morar, podendo negociar ou dividir, essa é a melhor palavra, uma barraca com dezenas de pessoas. Pois bem, os conflitos existentes também, entre israelenses e palestinos, islâmicos radicais e norte-americanos, são tragédias, mas nada disso que eu citei para vocês se compara à maior tragédia da humanidade, chamado o pecado. A maior tragédia que nós já experimentamos aqui na Terra foi a introdução do pecado na humanidade através de Adão e Eva. E nós vamos ver que desses tantos conflitos que eu falei, deles também muitas vezes esses fenômenos naturais, sabe, que faz com que o homem saia do equilíbrio da natureza, não cuide daquilo que Deus nos deu para nos oferecer tantas coisas boas. Tudo isso, ganância, inveja, tornar-se o país mais poderoso do mundo, nada mais são do que evidências claras de um coração pecaminoso como todos nós somos. Mas o louvado seja Deus, porque Jesus, antes do seu último suspiro na cruz, ensinando
até o fim, revelou mais uma vez que Ele é o autor da reconciliação. E esse é o tema dessa nossa meditação, que eu convido a ler comigo a palavra do nosso Deus, e nós iremos meditar sobre Jesus, o autor da reconciliação. Abra sua Bíblia no terceiro livro do Novo Testamento, terceiro livro dos 4 evangelhos, Lucas, capítulo 23. E nós iremos ler do versículo 33 ao verso 49. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Entre aspas, salvou os outros, eles diziam. Salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, abre aspas, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, fecha aspas. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos, dizendo, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Amém? Vamos orar, suplicar agora que Deus fale aos nossos corações. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela rica oportunidade que temos de estarmos hoje presentes nesse lugar, tantos outros assistindo agora pela internet, e o nosso coração se enche de alegria porque a Tua palavra, toda a evidência narrada nas Escrituras, nos serve de ensinamento. Jesus, como autor da nossa reconciliação, que Ele venha agora com poder nos moldar, transformar a nossa vida, que o Senhor nos edifique através dessa meditação, que o Senhor próprio fale ao nosso coração e faça o Teu querer, que é santo, bom, perfeito e agradável em nossas vidas. Nós te oramos desde já com o coração grato, em nome de Jesus, todos dizem amém. Jesus, o autor da reconciliação, um momento muito doloroso, um momento de tantas incertezas, um momento que para alguns é um ato de injustiça, mas nós vemos que nesse exato momento, Jesus ensina, Ele utiliza a sua vida como forma prática de passar conhecimentos. E nós iremos dividir as lições aqui em 3 partes. E a primeira delas encontra-se no versículo 34, eu quero que você leia comigo novamente, tenha a Bíblia aberta para que você possa conferir, fazer as anotações necessárias. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Naquele exato momento, Jesus olha para os soldados romanos, que com muita brutalidade, que com muita crueldade, o crucificaram, ridicularizaram, não tiveram pena nenhuma dele, e naquele exato momento sobre os soldados romanos, tendo seus olhos também sobre a liderança judaica,
que procurou razões insistentemente até ver Jesus crucificado, Jesus olha para todos que o fizeram mal e pede ao Pai que os perdoe. Primeira lição que o autor da reconciliação nos ensina: ele se reconciliou com as pessoas que o fizeram mal. Ele morreu em paz com os que lhe fizeram mal. E eu tenho certeza que com muita facilidade nós somos capazes de trazer à tona agora, de trazer de forma clara o nosso pensamento, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que em um dado momento da nossa vida, da nossa história, provocaram abalos quase que irreversíveis, traumas quase que irreversíveis, lembranças de uma tortura inexplicável. E Jesus estava nesse contexto. Contudo, há um princípio aqui muito bonito, muito belo, que nós precisamos trazer para o nosso coração. Meus amados irmãos, o fato de perdoar não está no mérito que aquela pessoa tem de receber o nosso perdão. Perdoar não é olhar para aquele que lhe ofendeu, para aquele que foi duro com você, para aquele que foi maldoso e dizer, ele merece o meu perdão. O critério não é esse. Perdão nada mais é do que um ato zeloso, onde, não desejando que meu relacionamento com Deus seja abalado, eu perdoo o outro para viver em paz com meu Pai Celeste. Perdão não pode ser sentimento, porque humanamente nós nunca teremos uma predisposição, nós nunca iremos sentir que devemos perdoar, porque a nossa autojustiça é egoísta, a nossa autojustiça é corrompida. Perdoar nada mais é do que uma decisão. Agora eu lhe asseguro biblicamente, que quando nós decidimos perdoar, nós sentimos todas as maravilhas que possamos sentir quando nós tiramos um peso das nossas costas, quando nós tiramos um gosto amargo dos nossos lábios, quando nós tiramos uma tortura do nosso coração, uma lembrança que nada mais é do que um fantasma que vem nos aterrorizar. Existe um dualismo, e esse dualismo que apresento para vocês não é nem tão pouco, não é nada associado à filosofia oriental, ocidental, de Platão, Sócrates, Aristóteles, não. Há um dualismo em nosso coração, há um duelo em nossa vida, entre o poder restaurador do perdão, visto no arrependimento, e a resistência devastadora do remorso, ou, literalmente, do desejo de não me render a uma reconciliação, tendo como base que o outro não merece o meu perdão. E diante desse duelo nós vemos aqui Jesus, com todas as razões humanas para se revoltar contra aqueles que o fizeram mal. Jesus sofrendo na própria carne, no próprio corpo, uma dor terrível. Ele tomou por base algo que nós precisamos praticar em todas as áreas da nossa vida. Começando, percorrendo ou finalizando ciclos e etapas em nossa vida. É necessário estarmos em paz com Deus e com os outros. Jesus não queria terminar essa etapa da sua vida tendo no coração a tristeza. Não, até porque Jesus tinha claro em seu coração que quem o levou à cruz não foram os radicais judaizantes que queriam a sua crucificação. Jesus tinha completa convicção que quem o levou à cruz não foi Judas, quando o traiu vendendo onde ele estava por 30 moedas de prata. Jesus tinha mais completa convicção que quem o levou à cruz não foi a omissão de Pilatos ao lavar as mãos, querendo se colocar fora de algo que ele sabia que Jesus não era culpado para ser crucificado. Jesus tinha completa convicção que quem o levou à cruz não foi o porte musculoso e forte dos soldados romanos. Ele sabia que quem o levou à cruz foi o próprio Deus. Foi Deus que levou Jesus à cruz. E se você não sabe disso, eu trago essa boa notícia para você. Porque olha, para quem estava reservada a cruz. Olha para quem estava reservada a cruz, para todos nós. Nós que pecamos.
Nós que somos a representação clara através desse DNA espiritual que nós herdamos do Éden, de Adão e Eva. Toda a humanidade pecaminosa, toda a humanidade que vive no pecado, que não tem força por si só de alcançar a salvação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, decide enviar o seu único filho e ele morre na cruz para nos salvar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Meus amados irmãos, o autor da reconciliação mostrou com a própria vida que não existe nada melhor do que viver sem ressentimentos. Aqui ele estava no final da sua vida. Os nossos contextos sociais são os mais diferentes. Nós podemos estar iniciando algo hoje, estar percorrendo algo hoje, ou finalizando algo hoje. Contudo, será uma marca que não estamos buscando o ideal de Deus, se houver manchas de ressentimento, manchas de mágoa, manchas de ódio. O perdão nada mais é do que um alívio ao nosso coração. O perdão nada mais é do que um ato de obediência e, sobretudo, um desejo incansável de estar em paz com Deus. Amém, igreja? Ele nos ensinou o poder da reconciliação. Jesus se reconciliou com todos aqueles que o fizeram um baita mal. Segunda lição, versículo 39. Olha o que o texto nos diz. Um dos criminosos que ali estavam, pendurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. O texto continua. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se a primeira lição é que o autor da reconciliação se reconcilia com os que lhe fizeram mal, se liberta de todo ressentimento. A segunda lição que nós vemos aqui é que o autor da reconciliação, ele nos reconcilia a Deus. Jesus fala aqui sobre a nova opção, a nova chance que o nosso Deus sempre nos dá. Existiam dois criminosos ali, que de fato estavam pagando o que lhe era devido, tinham cometido crimes. A Bíblia não narra os crimes que eles cometeram, mas qualquer pessoa que estivesse ali diante da cruz, ia ver em cima da cabeça daquele ladrão, descrito em uma madeira, o crime que ele cometeu, como tinha na cabeça de Jesus também. Estava lá estampado: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Aqueles dois homens mereciam sim toda a punição devida, e o Estado se posiciona, julgando-os, condenando-os à pena de morte. Mas nem tudo estava perdido, porque enquanto houvesse vida, existiria uma nova possibilidade. E ali dois homens, um revoltado, um extremamente revoltado, não apenas com a sua vida, mas também com aquele que estava no meio, Jesus Cristo. E através do insulto, começa a querer suscitar no coração de Jesus ódio, raiva, ressentimento. Olha o diabo como é enganador. Jesus tinha acabado de orar ao Pai, pedindo perdão por aqueles que o fizeram mal, e logo em seguida vem um para começar a acusá-lo. E o que Jesus fez? Não deu ouvidos, mas o ladrão que estava do lado esquerdo o repreende e diz: nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. E ao olhar para Jesus, crendo que ele era o Rei da Glória, crendo que a morte não iria terminar, não iria exterminar o seu projeto celestial de eternidade, diz: Jesus, ao chegar no paraíso, lembra de mim. E Jesus se detém a ele,
no último instante de vida, Jesus com certamente dores no corpo, Jesus com hemorragia que tirava-lhe a força, ele tinha perdido muito sangue, com certeza. Eu digo isso com base na crueldade que era feita quando alguém era crucificado naquela época, que Mel Gibson representou muito bem, diga-se de passagem, em seu filme Jesus. Mas naquele exato momento, mesmo precisando de tanto apoio, mesmo precisando de tanto amor, mesmo precisando de tanta força, Jesus se apega àquele homem que desejava uma nova chance. Se há pessoas em nosso meio que necessitam e percebem que precisam de uma nova chance hoje, eu tenho uma ótima notícia para você. Deus estará atento e nos dará uma nova chance nesse exato momento. Amém, igreja? Porque assim acontece quando nós estamos no limite das nossas dores. Assim acontece quando a gente não está aguentando mais carregar aquele fardo. Assim acontece quando nós não estamos mais aguentando aquele problema que não cessa, que aparentemente só aumenta. Assim acontece quando nós estamos mergulhados no pecado, mas acreditamos que isso não é o ideal de Deus, e em um ato decisivo, eu digo: Senhor, eu quero o teu querer para a minha vida. Nesse exato momento, o renovo do Senhor vem sobre a nossa vida, e Ele nos concede uma nova chance. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos reconcilia com o próprio Deus. O autor da reconciliação não pensou apenas em suas próprias necessidades. O poder restaurador do arrependimento não deve ser apagado de forma nenhuma, não deve ser cancelado pela resistência do erro. Todos nós somos pecadores. Aqueles dois homens que estavam ao lado de Jesus eram pecadores, e eu pergunto a você, nós como pecadores, qual dos dois ladrões nós somos? Aquele que tenta resistir, aquele que tenta dar desculpas para a sua mágoa, para o seu ressentimento? Deus está falando com você, Deus está falando comigo nessa hora. Será que nós somos aqueles que queremos permanecer no erro, porque olhamos apenas o que nós perdemos, o mal que foi causado? Ou em um passo de fé, eu digo: Senhor, eu quero a tua nova chance, porque o Senhor que é meu advogado, amém? O Senhor que é o meu Deus, que é o meu provedor, que é o meu conselheiro. Que tipo de pecador nós somos? Aquele que nega ou aceita a reconciliação com o Senhor. E o texto continua. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus, Ele se reconciliou com as pessoas que fizeram mal. O autor da reconciliação nos ensina também: precisamos viver a bênção da reconciliação com o outro. Em segundo lugar, Ele nos reconcilia a Deus. Jesus é a prova cabal que Deus não desistiu de mim e de você. Pelo contrário, mandou o seu único filho, até o fim, até a morte, morrer por mim e morrer por você. Em terceiro e último lugar, versículo 44, leiam comigo. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Preste atenção, Jesus tinha acabado de dar uma nova chance ao ladrão, sim ou não? Sim ou não? Ao ladrão da sua esquerda, né? Pois olha a nova chance do Senhor aqui, para o centurião. Jesus já tinha bradado, já tinha dado seu último suspiro de vida, mas as novas chances que Deus nos dá não cessam. E nós vemos de forma clara aqui o que é a hermenêutica bíblica. A interpretação bíblica nada mais é do que você ler um texto se apegando aos detalhes. E esse detalhe é muito rico. Daquele centurião que recebe a nova chance. Meus amados irmãos, as misericórdias do Senhor descritas na Bíblia renovam-se a cada manhã. E eu trago uma boa notícia hoje: Deus está 100% disposto a nos perdoar. O que Ele nos perdoou ontem não tomou de si a quantidade do que Ele deseja nos perdoar hoje. Pelo contrário, hoje Ele renovou 100% sua disponibilidade em nos perdoar.
amanhã estará 100% disponível a nos perdoar, a reconstruir a nossa vida, a nos trazer para junto dele. Isso é muito lindo, porque isso revela a base do cristianismo. Não sou o que faço, não sou o que desejo, nem o que mereço, mas há um Deus que não diminui, nem aumenta o seu amor por mim, porque Ele é eterno. Ele é eterno, e esse amor nos alcança. Jesus é a prova cabal que Deus não desistiu da sua criação, como eu falei anteriormente, mas para que Jesus pudesse alcançar êxito em sua vida, para que Ele pudesse ser bem sucedido, para que Ele pudesse vir com salvação, com cura, com milagres, Ele precisou obedecer. Não há vida de reconciliação com Deus sem obediência. E eis aí uma marca também do arrependimento. No arrependimento, eu analiso o meu erro, sofro, porque aquele erro comprometeu o meu relacionamento com Deus. E depois, eu sou conduzido a duas coisas: a reconstruir o que destruí e a não repetir mais o erro que cometi. Então a obediência é uma evidência clara do arrependimento. Continuando no texto, percebam que no versículo 48, e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Terceira lição: Jesus pagou com a própria vida a nossa reconciliação com Deus. O texto termina falando sobre essas mulheres, que o seguia desde a Galileia. Talvez Maria, a mãe de Jesus, estava nesse grupo. Provavelmente a outra Maria, Maria Madalena, que mais à frente foram até o túmulo de Jesus. E é interessante que quando ali chegaram, a pedra estava removida, e elas são questionadas por um anjo: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Mas é interessante que aquelas três mulheres, elas presenciam todo o processo final da vida de Jesus. Com certeza elas presenciaram Jesus entrando em Jerusalém. Com certeza elas presenciaram Jesus sendo preso. Provavelmente presenciaram Pilatos, juntamente com Herodes, condenando Jesus. Elas estavam nesse exato momento presenciando o último suspiro de vida. Sabe o que essas mulheres me ensinam? Que elas não poderiam colocar um ponto final naquilo que Deus tinha decidido usar uma vírgula. O que isso significa? Quando Deus decide dar continuidade a algo, nós precisamos criar grandes expectativas, aguardar e ver a promessa cumprida em nossa vida. Deus tem promessas para a sua vida? Deus tem promessas para a minha vida. E o tempo não pode apagar do meu coração o desejo de ver essas promessas cumpridas. Aquelas mulheres sabiam que ali não era o ponto final, por isso aguardaram. A Bíblia diz que era meio-dia aproximadamente, e o céu se escurece totalmente diferente ao nascimento de Jesus, pois em Belém, em uma das colinas, se você for até Belém, lá eu pude contemplar que um dos montes, provavelmente em uma das colinas, onde os anjos apareceram aos magos, sinalizando onde Jesus estava. E quando Jesus nasce, há um show pirotécnico, literalmente de estrelas nos céus. E diz que a noite ficou clara, o universo, o planeta Terra celebrava o nascimento do Messias. E a Bíblia diz que nesse exato momento, o dia tornou-se noite. Por quê? Queridos, Deus sempre amou tanto o seu Filho. Deus nunca se afastou do seu Filho Jesus. Mas nesse exato momento, quando Jesus brada: Pai, por que me desamparastes? Jesus, por estar levando o pecado de toda a humanidade sobre si, naquele exato momento, como Deus santo, como Deus puro, como Deus que não pode ser compatível com o pecado, Ele se afasta do seu Filho. E toda a terra sofre, mas
Louvado seja Deus, porque todo sofrimento com o Senhor antecede em momentos de glória. Precisava acontecer esse sacrifício para que houvesse a ressurreição ao terceiro dia. Jesus se reconcilia com Deus, sabe? É o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas para revelar o seu coração amoroso. Foi naquele exato momento da cruz que o diabo celebrou: consegui acabar com todo o projeto de Deus, sendo que Deus não estava colocando um ponto final ali, Ele estava usando uma vírgula, e as histórias do próximo capítulo estavam pertinho de acontecer, e de fato ocorreu. O nosso Salvador, o autor da reconciliação, ressuscita, passa 40 dias aqui na terra, come com homens e mulheres, come pão, come peixe, se apresenta a 7 discípulos no mar da Galileia, visita tantos outros e mostra que até mesmo indo ao céu, ocupar o seu trono, Ele manda o Espírito Santo que torna a ressurreição de Jesus mais viva do que nunca. Um dado histórico: Jesus Cristo não foi o primeiro a morrer em uma cruz. Vocês sabiam disso? Como também não foi o último. Então, a morte de Jesus na cruz não foi uma exclusividade. Mas lembre de alguém que morreu na cruz, a não ser Jesus. Existe alguém tão conhecida que morreu na cruz, fora Jesus? Eu desconheço. Louvado seja Deus, porque ao contemplar uma cruz vazia, eu vejo que o meu Redentor vive para sempre. Ao contemplar a cruz vazia, eu creio que o meu Salvador é aquele que ainda administra a minha vida, escreve a minha história. Quando eu olho a cruz vazia, eu digo: portanto me amar, o meu Salvador morre em meu lugar, mas ressuscita, me perdoa, está de braços abertos sempre para me receber de volta, está sempre disposto a me ajudar, a me orientar. Conclusão: Jesus vive um drama, o drama da cruz. Para que esse drama pudesse passar, era necessário que houvesse obediência. E através da sua obediência, Ele revela uma conquista extraordinária. Por obedecer a Deus, nós não podemos pensar a dor que sentiremos naquele exato momento. Contudo, se faz necessário crermos nos grandes benefícios que virá sobre a nossa vida. O pastor Luiz Saião fala algo muito interessante. Percebam que o passado, que aconteceu ontem, é a nossa lembrança mais recente. O hoje é o presente de maior exatidão. E o amanhã, o futuro mais próximo. E aquele homem de Deus assim nos ensina: vivamos como Jesus tivesse sido crucificado ontem, ressuscitasse hoje e voltasse amanhã. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.